Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação, hoje sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Hoje eu estou aqui com Rafael Quaresma, coordenador do PROCON, o homem que manda no PROCON da região aqui, também com Jorge Fernandes, suplente de vereador, e também o Jorge, que é coordenador do COPIRI, que é a Coordenadoria de Proporção e da Igualdade Racial e Étnica. Então, o Jorge Fernandes, que é suplente de vereador, nós vamos falar com o Jorge, que ele arrumou umas máscaras. Ele e o Pedro Filé que estão dando máscara para todo mundo, máscara, gorro, cobertor. O Jorge Fernandes arrumou aí uma quantia elevada, deu para a coordenadoria, para a COPIRI, e a COPIRI deve ter distribuído. Rafael Quaresma, uma boa tarde, muito obrigado por ter participado do programa aqui. Obrigado, Filete, eu que agradeço o convite, uma alegria participar. A minha primeira vez aqui nesse formato, né? Você sempre estava no meio. Estamos longe, hein? Estamos longe, eu estou de máscara aqui também, agora tirei só para participar do programa. Fazer uma saudação especial ao meu amigo, colega de andar lá no Depacide com o PROCON, que é o nosso querido Jorge Fernandes, aqui também. E uma saudação mais que especial aos telespectadores do Ação e Reação aqui da TV Com. Jorge Fernandes, nós estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, agora ao vivo, pelo 8 Vivo Fibra, pelo www.tv Com Santos e também pelo Facebook, que o Alcides Catarino, seu amigo, Écio Lescrec, Caculé, tudo fica no Facebook da TV. Queria agradecer você também como Quaresma pela participação do programa aí, embora online, mas se sinta-se em casa aqui. Obrigado, Filete. É sempre uma honra participar dessa imensidão de pessoas que te acompanham aqui todos os dias, em especial essa equipe maravilhosa, a Thaís, a Gisélia, o Reale, o Bruno, que já mudaram também a abertura do teu programa, essa vinheta linda. Eu acho que a TV Com está se reinventando nesse momento tão especial com a pandemia, e eu estou em minha casa também, por esse motivo, como falou o Quaresma, estou também sem a máscara, mas ela está aqui. Outro ponto importante, nesses últimos anos que nós atuamos frente à Câmara da Prefeitura, foi um imenso prazer trabalhar ao lado do Quaresma. Uma pessoa excepcional, sempre pronto a atender, uma pessoa que eu aprendi a gostar e a admirar. Tenho um carinho muito grande por você, Quaresma, também, e pelo Filete, e essas pessoas que estão nos acompanhando hoje. Nosso muito obrigado a todos. Bom, queria agradecer ao Jorge Fernandes, esse monstro sagrado aí que arrumou cobertor, arrumou máscara, notícia na Tribuna, página 4, Jorge Fernandes, domingo, eu li lá, fiquei muito contente, arrumou máscara, assim como o Pedro Filete, meu filho, fizemos várias distribuições de máscara para morador de rua, cobertor, mas isso aí a gente nem divulgou, né? Daqui a pouco a divulgação foi das pessoas, né? E caiu na rede social, muito bacana, o Jorge também, queria agradecer o Jorge por esse feito, e começar com o Quaresma aqui. Quaresma, notícia importantíssima. Os planos de saúde devem cobrir exames da Covid-19. A gente sabe que foi a ANS que ela foi pressionada. Muita gente diz, a ANS é boazinha, coitadinho do Reale, vai fazer o teste, coitadinho do fulano. Não, calma. Existia uma ação civil pública e a ANS foi forçada a incluir os testes de Covid-19 para os planos de saúde. Agora, temos 3 tipos de teste. Aquele teste rápido, que vai dar IgG e IgM, para saber se você está, para saber se você já teve, e também dá 40% de falha. Mas, às vezes, né, você faz 1, 2 exames, tal, sempre ajuda, né? Tá, antigamente falhava mais, alguns testes modernos estão melhores agora. Tem o PCR, que é aquele que você põe o cotonete no nariz, um cotonete em cada nariz, e na garganta. PCR, que é um teste bom, mas demora um tempinho para ficar bom. E tem o exame de sangue também, que é esse que o plano de saúde agora é obrigado a cobrir. Então o Quaresma vai explicar isso, que ele é o cara que conhece essa matéria melhor que todos nós. Bom, você já falou tudo aqui, né, em relação a essa ação civil pública, Filete. A ANS perdeu uma grande chance de ser protagonista nesse tema, de marcar um gol de placa aqui em relação aos consumidores, né? São mais ou menos 40 milhões de usuários de planos de saúde em todo o Brasil. Então, era uma possibilidade, aliás, uma consequência lógica e natural da ANS marcar território nesse sentido, porque esta situação da pandemia e os desdobramentos da Covid-19 continuam acontecendo, permanecem acontecendo. Então, até por uma questão de atualidade, de importância, né? A gente sempre fala do órgão regulador, e o órgão regulador, ele norteia o segmento específico do mercado de consumo, mas ele pode e deve também, muitas vezes, defender interesses de consumidores, não é? Se é um órgão regulador, o que não pode é defender interesse de plano de saúde ou na telecomunicações das operadoras
e por aí afora. Mas, só para pontuar esse primeiro aspecto, você bem colocou, a resolução normativa 458, agora de 2020, que trata da inclusão no rol de procedimentos, que é um rol exemplificativo, inclusive, só ocorreu por força de ação judicial. Então, de espontaneidade por parte da ANS, zero, né? Agora, sim, provocado por uma ação civil pública cuja decisão judicial determinou essa inclusão, isso passou a fazer parte do rol de procedimento. E é esse exame específico que você falou, da sorologia, né, o exame de sangue, que é incluído no rol de procedimentos. É sempre importante a gente lembrar que toda tratativa com plano de saúde exige que seja feita uma prescrição médica, um encaminhamento por parte do médico. Não necessariamente médico conveniado ao plano, pode ser um médico de confiança daquele consumidor, daquele paciente. Agora, é necessário que haja prescrição médica. Então, o consumidor tem que estar atento, porque não é porque houve a inclusão no rol de procedimentos que ele pode se dirigir ao laboratório ou, enfim, realizar por sua conta, não é, por sua vontade apenas, o teste ou exame. É necessário que haja essa prescrição do médico. E aí, em havendo a prescrição, também precisa ficar atento como funciona o seu plano de saúde, né? A princípio, o custeio é feito pelo plano, nós só poderíamos falar em reembolso se houvesse essa previsão contratual, né? Então, se o plano de saúde trabalhar com um sistema de reembolso, o consumidor paga e depois é ressarcido pela operadora. Do contrário, ele pede essa autorização à operadora, que analisará e concederá desde que haja essa prescrição médica. Sempre é bom falar quem entende. Esse é doutor, fez mestrado na Unimes, com na nossa saudosa Rosinha Viegas, né? Que deu o nome de praça em frente ao Shopping Praia Mar, dos meus amigos Rubinho Viegas, meu amigo de infância, a gente mergulhava junto só para ver os peixinhos há muito tempo que a gente não esquentava tanta cabeça, e da Renata Viegas, minha amiga também, né? Então, um abraço para o Rubinho Viegas, para Renata Viegas, para a filha também, para Bianca, né? A modelo Bianca, que está com uma criancinha pequena agora, para a família Viegas, né, que mantém a Unimes, onde o Quaresma fez mestrado. Eu fiz mestrado, onde eu me formei na graduação e onde eu tenho o prazer de lecionar desde 2011 lá no curso de Direito. Então meu abraço também à família Viegas, ao Rubinho, à Renata, nossa magnífica reitora, que sempre, aliás, abraçaram a ideia, foi o primeiro posto avançado do PROCON, foi na Unimes, e isso pela sensibilidade da família, né, da reitoria, que de imediato viabilizou e não mediu esforços para que esse posto primeiro fosse implantado, e até hoje, agora suspenso por conta da Covid, mas a pleno vapor. Na parte de direito, sempre as faculdades aqui inovando, inclusive a Unimes fez a questão do júri antigamente. Isso mesmo. Então, foi bacana, né? Mandar um abraço para o Ramon Mateu, meu amigo também, que é professor lá, o desembargador meu diretor Ramon, lá. Ramon, para o nosso amigo, para todos os nossos amigos da Unimes aí, e junto com o Santa Cecília, com a Unisantos e com as outras universidades da Baixada, vem fazendo um bom trabalho, né? E também fez o doutorado no Mackenzie. Não é aquele doutorado do Decotelli. O Decotelli, coitado, ele fez, nosso ex-ministro da Educação, né? Que ele foi sem nunca ter sido, já saiu sem nunca ter entrado, não é isso? Ele foi ministro sem nunca ter sido e já saiu sem nunca ter entrado, né? Mas o Decotelli, ele fez doutorado dos créditos, que é o mais difícil, né? E na hora de fazer a tese do mestrado não precisa ser inédita, né? Do doutorado precisa ser inédita, é um pouquinho mais difícil. Mas com a experiência do Decotelli que ele tem, com certeza ele conseguiria fazer esse doutorado e tal. Só concluir a tese é difícil, mas ele já fez o mais difícil, que é o que tomou tempo, que são os créditos e tal, que é difícil. Então, faltou... Ele fez até mais difícil, porque ele já foi para o pós-doutorado, né? Então também teve essa. Aí ele foi para a Alemanha passear 15 dias e voltou com o pós-doutorado, entendeu? Então o pós-doutorado dele não existia, coitado. E o doutorado dele estava tudo pronto, só faltava defender a tese, né? Aí também mexeram com ele, falando que a tese de mestrado dele... Tá, mas veja bem, ele teve o diploma do mestrado, daí se a tese teve um probleminha que copiou alguma coisa e não citou, ele tem o mestrado, porque senão eu vou chegar lá e falar, poxa, o cara formou em veterinária, mas ele tirou nota 4 aqui em bioestatística, tal. Não, mas ele não passou, ele não fez DP, não passou, então... O Decotelli tem faculdade, ele tem o mestrado concluído, e aí entraram na tese dele para encher o saco, mas ele tem o mestrado concluído, certo? E tem o doutorado concluído, os créditos, só falta a tese dele, né? E o pós-doutor, ele foi na Alemanha passear e voltou com o pós-doutor. Mas o Quaresma não, o Quaresma tem um doutorado com tese defendida no Mackenzie, não é isso? Com toda certeza, claro. Está lá registrado bonitinho no currículo Lattes, pode consultar. Tem a dissertação de mestrado, que foi a responsabilidade civil objetiva. Eu posso ligar para o Felipe Bolivar, que está lá? Pode, o nosso querido Chiarello.
da Chiarello, o filho do Bolívar, tá lá. Filho do Evaldo Bolívar, cirurgião plástico, eu posso ligar lá e dar. Pode, aliás, ele participou da minha banca. Bolívar de Souza Pinto, filho da Regina, né? Isso aí, da nossa querida Regina, do Evaldo. Ele era um dos 5 que fez a arguição, isso em 2014, eu me lembro rapidinho, já que você tocou nesse ponto, era um examinador externo da Universidade do Chile, uma examinadora externa que na época tinha contato conosco aqui pela São Judas Unimonte, a Renata Mantovani, fez de Belo Horizonte, o Felipe no Mackenzie, o meu orientador, que era o Fabiano Delmasso, foram 4, e tinha o André do INSPER. Então, são 5, né, na banca de doutorado, e os 5 fizeram, eu me lembro, isso era junho de 2014, a gente estava ali um dia antes, se eu não me engano, de um dos Jogos do Brasil na Copa, e não teve moleza, foram 5 horas e meia de arguição na tese de doutorado lá no Mackenzie. Direito do consumidor. Direito do consumidor. A tese tem como tema a visão do STJ e do STF sobre o direito do consumidor, né? Então, direito do consumidor na visão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, aí são quase 200... Teve que ir lá para Brasília conversar com eles lá, tudo não? Fiz uma pesquisa, fiz uma evolução, né, uma análise histórica da evolução das constituições, de todas, desde 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67, até chegar na de 88, que é a única que fala sobre consumidor, planta a semente do direito do consumidor, e aí desenvolvi todo esse tema. Então foi um trabalho árduo ali, muita coisa, não teve moleza, o Felipe era um deles, e os demais fizeram, naquela época por videoconferência, o meu querido Hernani Contipelli, lá da Universidade do Chile, participou, então está tudo registrado, tudo direitinho. A tese foi premiada, Filete, naquele ano de 2014, tem uma coleção do Mackenzie, Saberes em Tese. A minha, eu tive a grata felicidade de tê-la, né, como escolhida no programa de doutorado. Então aí foi publicada, virou livro e hoje já está na 2ª edição. Então quem tiver dúvida da oposição, tô brincando, tem o Felipe Chiarello aí, que tem 3 filhas lindas, maravilhosas, meu amigo, filho do grande cirurgião Evaldo de Bolívar de Souza, né? E também filho da Regina, um abraço para a família Bolivar aí. Bom, Jorge, tudo bem, Jorge? Conta essa história das máscaras aí, Jorge. Vamos mudar um pouco de assunto, já falamos agora dos planos de saúde que são obrigados a fazer o teste de Covid-19 desde que o médico peça, né? Não é de chegar no balcão lá e falar, eu quero fazer o teste. Não, é igual um exame de sangue, uma tomografia, tem que ter um pedido médico, tal, aquela coisa toda. Jorge Fernandes, conta pra mim essa questão aí do empresário, da empresa que você conseguiu máscaras, cobertores aí para a nossa coordenadoria. É importante, Filete, se me permite, né, colocar lá a colocação do Rafael, me chama a atenção um ponto interessante. Hoje, os planos de saúde estão aí, a ANS não cumpre o seu papel no meu modo de ver, porque ontem eu estive com o Antônio Carlos da Asma, que é seu amigo, mandou um abraço, você vai estar contigo também. O Antônio Carlos falou o seguinte, Jorge, os planos de saúde estão aí. Estamos a Covid há 3 meses. Rafael, é importante você pudesse responder, eu agradeceria. Há 3 meses nós temos um plano de saúde, só que todas as consultas elas foram adiadas ou foi pelo tele. Espera um pouquinho, eu pago o plano durante 3 meses, mesmo na pandemia. Será que eu vou ter uma restituição do que eu estou pagando? Porque eu não fui atendido, não houve a consulta que foi cancelada e mesmo assim eu vou ter que pagar. Mas quando você fala, Filete, com relação a esse nosso trabalho, com relação às máscaras, nós, enquanto coordenadoria, trabalhando junto ao Rafael, nós temos contato com a China, a Câmara Brasil-China, onde, através do Johnny, que ele é o responsável, entrou em contato com o Bueno é um empresário de Santos, que entrou em contato conosco, que eles tinham muitas máscaras para doar. Entramos em contato com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, como também com o secretário de Desenvolvimento Social, o Cacá, e aceitaram as máscaras. Nós doamos 20 mil máscaras para a Secretaria de Saúde, juntamente com o Desenvolvimento Social, e também 20 mil luvas. Por quê? Os profissionais de saúde, segundo o Johnny colocou, a China está muito preocupada com o que está ocorrendo em todo o Brasil, porque não em todo o mundo. Então, nós estamos num processo ainda, junto a Paula Gagliato, que o Rafael conhece muito bem, relações internacionais, para fazer cidades irmãs entre a China, a cidade de Yuyang, essa cidade vai ser cidade irmã com o Santos. Por quê? Porque já há uma luta muito grande nesse interesse de querer ajudar as pessoas que trabalham na linha de frente. Seguindo essa linha ainda, Filete, nós tivemos na alfândega, com a direção da alfândega, também doamos lá 1000 máscaras. Depois seguimos
Para a Receita Federal, também doamos 1.000 máscaras. Quero agradecer ao Sindifisco, que também intermediou esse momento através do Virgílio, e fomos à Polícia Militar também, junto à Coronel, onde distribuímos lá mais 1.000 máscaras. Na semana que vem, vamos estar na Polícia Civil fazendo esse trabalho de coração, de se doar pelas pessoas. Então é importante que nós fazemos esse trabalho. O outro momento que nós estamos vivendo aqui, eu, você, o Filete, o Rafael, que me chama a atenção também é que nós, junto também com outras pessoas se doando, só que o Brasil parece que vai ao contrário. As pessoas estão completando com os respiradores. Será que nessa pandemia que veio para mudar o ser humano, mudar os corações, as pessoas estão fazendo tudo errado? Governadores, quero dar ponto positivo aos 9 prefeitos aqui da região pelo trabalho realizado. Essa quarentena tem que acontecer. Mas, Rafael, essa questão é interessante, se você me permite, Filete. Por que os planos de saúde continuam cobrando se nós estamos há 3 meses sem ser atendido e mesmo assim persiste esse momento? Essa é a minha fala. E também quero agradecer a você, Filete, porque você também faz um trabalho de excelência lá na sua clínica, doando máscara, porque as máscaras realmente salvam vidas. Rafael, essa questão é importante, né? Algumas pessoas tiveram atendimento negado, né? Eu consegui fazer uns exames de sangue periódicos, eu fui atendido, mas o meu plano de saúde atendeu, que é do CACI, mas eu não sei como é que são os outros planos de saúde, mas o Jorge está com uma reivindicação justa. Mas plano de saúde devolver dinheiro é difícil, hein? Não, é difícil. Antes até de responder ao Jorge, quero também deixar registrado aqui os meus cumprimentos a ele pelo trabalho, por essa intermediação. Eu vi as fotos, o Jorge também é muito ativo em rede social, mandou, mostrou, vi com o secretário Fábio, agora também o Filete, o Pedro, não é? Pedro. Filho, enfim, então, parabéns, porque aqui em Santos a gente tem certeza que ninguém será multado e autuado por ausência de máscara, Filete. Nós estamos distribuindo na clínica, estamos distribuindo na loja da minha mãe, estamos distribuindo lá no programa do meu filho, estamos distribuindo em vários lugares. O Jorge também, né? Pois é, então as máscaras, né, não faltarão aqui. E gostei muito eu vou responder ao Jorge, não estou me furtando aqui a resposta não, mas quero só também registrar, ainda em continuação, essa fala dele que me parece muito propícia desse movimento todo que aconteceu, essa situação excepcional que a gente vem vivendo, de servir para alguma coisa em especial para mudar o ser humano, não é? Mudar o cidadão. Então, se num momento de tamanha diversidade a gente não conseguir melhorar, eu não sei o que mais pode contribuir ou fazer com que a gente consiga evoluir enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, achei muito propícia e bastante pertinente essa mensagem do Jorge. Em relação à questão dos planos de saúde, o que nós temos ali que de certa forma até se assemelha àquele início de dúvida que houve quanto às mensalidades escolares, aos serviços escolares. A gente tem o que se chama de serviço durável, né? Então, um contrato de prestação de serviço, no caso das escolas ou dos planos de saúde, contratos estes de trato sucessivo de planos de saúde, contratos duráveis, que se protraem no tempo. Qual é a lógica ali, qual é a necessidade? O pagamento para que seja colocada à disposição a rede credenciada de laboratórios, de clínicas, de médicos, hospitais, enfim, não necessariamente que o consumidor ou usuário do plano tenha essa obrigatoriedade em utilizá-la. Agora, se há a negativa, que aí foi o que colocou o Jorge, essa negativa de prestação de serviço ou negativa de cobertura, ela inviabilizaria ou impediria a própria prestação de serviço, não é? Então, uma coisa é, eu pago o plano e não estou obrigado a utilizar o plano todo mês. Aliás, muitos preferem pagar e não utilizar a pagar e utilizar. Porque se eu pago o plano e não utilizo é porque a minha saúde está bem. Então, agora, se eu, por alguma razão, precisei utilizar e tive isso negado, não adiado ou remarcado, que seria alguma coisa até natural nesse período de pandemia, mas se eu tive esse direito negado, estas questões relacionadas à negativa de cobertura, negativa de acesso, proibição de utilização, elas merecem um registro, uma reclamação já na ANS, também junto ao PROCON, porque nós até temos isso lá, Jorge. Agora, dependendo da gravidade da situação, essas hipóteses de recusa, de não atendimento, de falta de cobertura, elas acabam desaguando diretamente no judiciário, não é? Como é uma situação mais emergencial, as pessoas não podem
esperar o tempo mínimo necessário para um procedimento administrativo. Na ação judicial, a obtenção de uma liminar faz com que imediatamente se dê cumprimento àquela ordem. Então, que nem o Filete disse no início sobre a ação civil pública, né, por força de uma decisão judicial, a ANS incluiu no rol, se tem uma decisão judicial determinando a realização de certo exame ou cobertura de algum procedimento, isso será feito sem discussão por parte da operadora do plano de saúde. E aproveitando aqui, uma dúvida também que pode ficar é com relação àqueles que fizeram fizeram o exame e não tiveram esse pagamento custeado pela operadora, né? Então, já se discute, se debate se há possibilidade de retroatividade dessa resolução. A resolução é de agora, 27 ou 28. Sim, o cara foi no médico, fez tomografia, fez tal. Aí o exame de sangue, ó, isso é a parte, 350 põe aqui. Pois é. Aí o cara foi lá, fez. De repente a família toda fez, gastou lá quatro pessoas, R$ reais. Aí depois um não tava, depois de uma semana foi fazer de novo. Aí outro tava, e depois de 15 dias foi fazer de novo para ver se curou, se a IgM estava alta, IgG. Aí o cara falou, peraí, gastei R$2.000. Tá se pensando se o cara pode colocar uma ação, falar, olha, eu quero o reembolso desse dinheiro aqui. Pode? Isso. Então, a gente, claro que não tem uma resposta aqui que sirva como uma fórmula mágica para todas as situações, mas vamos pegar um caso como esse em que o consumidor tenha feito todo o protocolo direitinho, né? Quer dizer, prescrição médica, informou isso ao plano, juntou, teve a negativa do plano, porque o plano analisa, faz auditoria, enfim, ou não, e ele pode aceitar ou recusar. Então vamos imaginar que ele tenha recusado isso hoje, os planos fazem até por mensagem de WhatsApp, SMS, aplicativo que eles têm, já vem ali a tela no próprio celular dizendo que o exame foi autorizado ou não autorizado. Ele tem isso guardado. Algumas semanas ou meses depois, vem a resolução da ANS reconhecendo aquele direito que ele já tinha lá atrás. Então, nesse aspecto, me parece muito plausível, né, bastante viável, que aquele consumidor que arcou com o pagamento do exame, porque ainda não estava no rol de procedimentos, agora queira a devolução ou ressarcimento em razão do gasto que ele teve. É plausível, é viável e demandaria também, em persistindo a recusa, um registro dessa reclamação conosco. Enfim, o Quaresma, se você tiver a coisa adiada pela pandemia, talvez não dê nada. Agora, se você não teve o atendimento, ou se você fez exame, você pode tentar aí ver se você consegue esse reembolso. Não é certo, mas enfim, né? Estamos sendo assistidos pelo Paulo Alberto, capitão, um abraço. Pedro Macedo, o Pepe, o Canhão da Vila. O Pepe nunca tinha mandado um WhatsApp para mim aqui, tá vendo o programa, o Pepe, o Canhão da Vila. E o Niveloso, o Nível brinca com a gente. Filete Quaresma, há uma boa dupla para a prefeitura. Não, o Nível ainda tem o cabelo aqui. O Quaresma tem uma cabeleira bonita aí, tá louco? A gente não quer a prefeitura, não. A gente quer ajudar a cidade, né? Filete Rafael seria uma grande dobradinha para a prefeitura. Niveloso, parabéns pelo programa, estou assistindo. O nível que é fora de série. Eu passei lá outro dia e vejo o cara tá reclamando, tal, porque a academia tá parada, né? Sim. Um prejuízo, pagando o professor. Ele pegou os professores, fez aula online e reformou a academia toda. Lubrificou tudo, pintou. Ele falou, quando tu voltar aqui vai estar cheio de novidade. Enquanto uns reclamam, os outros preparam novidades, não é isso? Aí. Nós que somos alunos, hein? Que não dá uma aula, dá um show. É isso aí. Grande nível. Um abração. Hoje eu já tinha falado com ele, viu? E aí mandei também informação. Almoça com ele na casa dele toda hora, tem o privilégio de amizade com o Nível, os seus dois filhos, um cirurgião plástico. Fabrício. E o outro também é gestor, tem o Fit and Fun, lá na perto do Santos da Unisanta, né? E também trabalha da gestão das duas academias UPS, né? E tem que falar da matriarca da família, que é a nossa querida Cristina, que essa é quem... que manda em tudo. Exatamente. Ela que coordena ali tudo, os três, ó, tudo graças a Cris. Só tem um defeito, tu também tem esse defeito, né? Ele tem, eu não. Ele não, até Santista, né? Então, o Nível só tem um defeito, é corintiano, é igual Augusto, é tudo Santista e Rustino, mas fala que torce pro Corinthians. Jorge, nós estamos encerrando o bloco, dá o seu pitaco final aí no primeiro bloco, mas você continua com a gente. Lógico, continuo sim. Eu quero colocar, na sua fala inicial, quando você falou do ex-ministro da Educação, nós não podemos atirar pedras. Por quê? Essa história, ele tem os motivos dele, não sou advogado dele, mas dentro do Supremo, a ex-presidente, se eu for citar aqui, eu vou citar vários nomes que também, por algum momento, outro omitiram, por algum motivo, colocaram lá e não era a realidade. Então, eu não atiro pedra, continuo acreditando que ele tinha, sim, condições de ser um ótimo ministro, não sei quem vem agora, é uma pasta muito difícil, e eu acho que esse momento é de repensar a educação, como repensar também a saúde.
Hoje falamos aqui a respeito do PROCON, que também tem uma responsabilidade do quê? Volto a dizer, nós estamos aqui na pandemia e acredito eu que o número de atendimento do PROCON dobrou neste momento de dificuldade que as pessoas estão pautando. Então, fica aí esse momento com relação ao ex-ministro da Educação. Não vou dizer que ele está errado ou que ele está certo. Simplesmente foi um momento na vida dele e eu fiquei feliz, muito feliz, pelo presidente Jair Bolsonaro ter indicado um afrodescendente para uma pasta tão importante. Isso é que vai contar, é o lado positivo das coisas. Filete, seria a minha fala nesse momento, antes de chamar a sua intervenção. Eu acho que o Decotelli é uma pessoa competente, ele é um ministro que ia ser bom ministro, porque ele é uma pessoa simpática e tal. É aquele negócio, ele tem no mestrado e o doutorado só fazendo a tese, ele podia falar, minha tese eu vou fazer sobre essa gestão que eu vou ter aqui no Ministério, o Ministério da Educação, fatos reais. Ele poderia fazer uma tese sobre isso. Então, ele é um doutorando, né? Exato, faltou um N ali. Em vez de doutorado, era doutorando. Eu concordo com o Jorge ali, quer dizer, ele acabou ficando pelo detalhe, né? Porque era alguém que já vinha no FNDE, lá no Fundo Nacional da Educação, fazia um bom trabalho e eu acho que tinha muito mesmo Ele poderia, por exemplo, um doutorando, com todos os créditos terminados, só faltava a tese. E o pós-doc é uma questão de detalhe. Assim. Então, assim, eu achei que ele foi queimado, né? Porque tem uma oposição muito grande. O Bolsonaro deve ter ficado numa situação ruim, mas eu achei bacana, um afrodescendente, uma pessoa culta e tal. Foi uma pena. E uma pessoa simpática, né? E você vê que ele é um trabalhador, que ele tem aquele jeitão meio bonachão. Eu achei que ele ia ser um bom ministro. Infelizmente, né, Jorge? Ele pediu demissão, então nós temos que aguardar outro ministro. Bom, você já sabe, você pode mandar perguntas para nós. Vamos falar sobre educação daqui a pouco, hein? Sobre as escolas, faculdade que cobra rematrícula agora no meio do ano, como é que ficou, aula online. Nós vamos falar sobre isso também. E o Jorge Fernandes vai falar sobre a Secretaria da Igualdade Racial e Étnica, vai falar daqui a pouquinho também. E você pode mandar suas perguntas para o 13, para quem está fora de Santos, 99711 5545. Um intervalo muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete@filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Para tudo que você está fazendo agora, que eu quero dar um recado para você que tem carro e está querendo vender o seu carro. Acesse agora www.comproSeuCarroLitoral.com.br. É um site desenvolvido por pessoas que trabalham no ramo automotivo há muitos anos. De total confiança, agilidade e, fala sério, praticidade, né? Ó, você acessando o site, você já está vendo agora algumas imagens de como é fácil você entrar no site, não só pelo computador, mas também através do seu smartphone. Lembrando, www.comproSeuCarroLitoral.com.br. Além de ser prático, né, você vai preencher um cadastro. Você vai colocar ali no formulário o seu nome, o seu e-mail, vai colocar qual é o carro que você tem, né, ano, modelo, o tipo de carro, inclusive a quilometragem. São importantes informações para que eles possam entrar em contato com você, inclusive também através do seu telefone. O legal é que no site deles já tem um link direto para você falar direto com eles no WhatsApp. Aí você tira todas as suas dúvidas. O que é importante deixar bem claro: pessoal tranquilo, rápido, transparente e total confiança. Ó, você fazendo a avaliação do seu carro, porque você é que vai marcar com eles. Você fala, olha, eu queria marcar com vocês uma avaliação no dia tal, horário tal e o local tal. Você pode ir até eles ou eles virem até você. Você que escolhe. Fala com o Sandro no 13 974 10 0987. Inclusive esse telefone está na tela também. Tem o link dele direto para o WhatsApp lá no site www.comproSeuCarroLitoral. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Não esquece, .com.br, tá bom? Tanto no smartphone quanto no computador, você tem acesso rápido e fácil. Quer vender com tranquilidade, segurança e confiança? Ó, rapidinho o dinheiro vai estar na tua conta e eles transferem pro nome deles. ComproSeuCarroLitoral.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Estamos de volta no Ação e Reação nessa sexta-feira. Sexta-feira de tempo de sol, mas meio fresquinha aqui na Baixada Santista, para você que vê o programa Fora de Santos, com a professora Norma do Rio de Janeiro, mandando uma boa tarde para o Quaresma, que está adorando o programa, e a professora Jacirema, que concorda com o Jorge Fernandes, que o Decotelli ia ser um bom ministro. É isso aí. Hoje é o dia do combate à discriminação racial, Jorge, olha que beleza. Também o dia dos Mundo Sem Saco Plástico, o dia dos incrédulos e o dia da independência da Argélia. Também o dia de São José Apóstolo, olha que dia importante. E aniversário de Águas da Prata em São Paulo, de Montes Claros em Minas Gerais e de Três Pontas em Minas Gerais também. Um dia importante, dia contra a discriminação racial, Jorge Fernandes. Um dia importante que você veio aqui no programa, já falamos do Decotelli, da sua secretaria, muito bacana essa integração entre as pessoas, né, de que todos nós somos iguais, e para um mundo sem discriminação contra homossexuais, contra as questões raciais. Muito bacana, né, Jorge? É muito lindo. Acho que essa tua fala, como também a fala do próprio Rafael Quaresma, ela vem de encontro ao nosso trabalho dentro da curadoria, onde nós assumimos há 8 anos atrás praticamente, e foi dito, Jorge, lá é igualdade racial para branco, negros. Inclusive, há poucos instantes entrou em contato comigo o Johnny, ele que é o vice-presidente da Associação Rumã do Brasil, agradecendo por essa oportunidade de ele ter vindo a Santos também. Obrigado, Johnny, está sintonizado conosco lá em São Paulo, a Associação Humã que distribuiu essas marcas. Então, meu carinho especial, o ser humano tem que entender, Filete, o Rafael, que nós somos iguais. A cor da pele não pode ter diferença para as pessoas. É só o coração, o sangue é o mesmo. Mas muitas pessoas não entendem dessa forma. Mas não vamos nem falar dessas pessoas, por favor. Quaresma, a Cristiane está mandando aqui, boa tarde, gostaria de saber como ficam as mensalidades das escolas particulares. Temos um contrato com aulas presenciais.
aulas online é muito relativo. Escolas têm uma planilha de custo anual também, gostaria de saber. Essa questão de aula online, só queria comentar, eu também ministrando aula online. Muitas mães adoram, muitas mães dos alunos, que eu tenho muitos alunos adolescentes, meu curso vão falar comigo lá. Poxa, mas aula online é a mesma coisa. Senta aqui comigo. Eu posso pôr 50 alunos numa sala? Eu tenho aqui o WhatsApp do Dória. Vamos mandar para ele, para o Dória ou para o secretário? Vamos ver o que eles respondem? Eles vão responder que não pode. Teve um restaurante em Santos que tomou multa de R$10 mil que abriu. Eu não posso dar aula. Então, o que eu tenho para hoje? O que eu tenho para hoje é dar aula online, beleza? Tá. Aí a mensalidade. Como eu não vivo disso, eu vivo da medicina veterinária, o perfil universitário. Como eu não vivo desse trabalho, eu também sou perito judicial, faço perícia também e tal. Enfim, como eu vivo de outras coisas, TV, rádio, um patrocínio aqui, um ali, eu não vivo desse trabalho. Então o que eu fiz? Eu liberei as mensalidades. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser, paga depois, quando a gente concluir o curso. E 50% está pagando, que às vezes o pai é funcionário público, às vezes o pai é promotor, às vezes o pai tem um comércio que não foi tão abalado, um mercadinho, um supermercado, continua. Os que se sentirem tal. É que a minha planilha de curso sou eu e meu irmão que nós damos aula, tal. Nós temos a Rádio Ômega lá, que transmite ao vivo as nossas aulas, tal. Então eu equacionei assim, mas eu também entendo lá das escolas que tem que pagar faxineira, professor, segurança, tem um custo fixo, né? Então não é que a escola seja vilã, não, e nem que o aluno seja, mas tem essa questão da flexibilização. Por exemplo, meu filho faz veterinária na Unimes, eu fui lá e paguei o semestre todo. Eu paguei o semestre, esse semestre eu paguei todo. Por quê? Porque eu tive uma condição e priorizei a questão do meu filho, e meu filho fez aula online, eu fiquei contente, até porque ele passou em tudo, só falta os estágios para ele formar. Eu falei, nesse semestre, eu vou lá, eu sempre pago meio à vista com desconto, porque eu tenho um desconto de ex-professor, um desconto de ex-diretor da veterinária, então eu vou lá, pago o desconto e já pago tudo. Eu vou tentar pagar tudo, porque se eu dou condições, eu pago, porque eu entendo que a escola é o que eles podem apresentar aula online, né? Agora, muitos pais também reclamam porque estão desempregados, é uma questão muito difícil, né? Bom, sem dúvida, Filete, é uma questão muito difícil e tem algumas agravantes aqui, né? Alguns pontos que merecem uma maior reflexão. Primeiro, o tempo que tudo isso está levando, né? Então a gente começou a tratar dessa questão envolvendo as mensalidades escolares, as escolas de modo geral, em meados de março, né? Ali flexibilizaram com uma semana para as crianças ou para os alunos se adaptarem, depois viriam as aulas online, enfim, e você vê que a gente fechou o semestre nessa situação. A princípio, né, retomaremos o próximo semestre nessa condição também, então esse prolongamento no tempo é que não estava aqui no programa de ninguém. Agora, o que a gente precisa ver? Primeiro, você falou bem, esse aspecto do bom senso, né, do diálogo franco, da identidade de propósitos, tudo isso precisa ser colocado à mesa para que as partes possam negociar, consumidor, prestador de serviço, porque é um momento delicado para ambos. O que não dá, e aí é o que eu vejo muitas das vezes, é uma busca por uma resposta para todo esse cenário, né? Então falar, bom, a gente está falando agora de mensalidade escolar, então a solução para a mensalidade escolar é essa. Não dá para a gente fazer isso. Vamos primeiro fatiar em relação a ensino infantil, fundamental, médio e superior. E dentro desse universo a gente tem outras especificidades ali. Filete falou da medicina veterinária, a realidade desse curso é totalmente diferente da realidade do meu curso lá, por exemplo, do curso de Direito. O curso de Direito tem uma carga de aula prática, de estágio, mas que é possível cumprir à distância, fazendo atividades remotas. Será que medicina veterinária tem essa possibilidade? Odontologia, enfermagem, fisioterapia, medicina, os cursos da saúde de um modo geral? Então há uma limitação, há um problema. Talvez para o curso de Direito, ontem você comentou aqui em off, né, com o nosso De Maria lá, eu falava com ele lá no Boc News, enfim, a gente... Nós dois somos entrevistados. Nós dois somos. Você foi entrevistado de direito consumidor. Ah, é verdade, você falou antes, ele me falou que eu fui entrevistado sobre questões de cachorro com focinheira, aquele incidente que teve lá em São Vicente da mordida do Pitbull e tal. Isso aí. Enfim, nós dois fomos entrevistados do dia do Boc News. Um abraço pro Chalub, De Maria, Jário de Abreu Campos, todo aquele pessoal lá, de lá, a Carla, todo aquele pessoal do Boc News. Verdade, olha a minha responsabilidade que eu tive que falar depois do Filete, então que abriu o programa, mas a minha temática lá era
mais simples, que era justamente a dos falei planos de saúde. Como eu falei mais ou menos, você falou bem e complementou. Nada, que isso. Mas só para aproveitar o gancho lá, a gente saudou aqui o Demari, enfim, o Chalub, todo mundo, para dizer que o curso de jornalismo também é um que acaba se adaptando, se adequando. Então, há essa necessidade de verificar a realidade dos cursos. Quando a gente vem para o ensino, vamos deixar o médio, que talvez o ensino médio, lá o antigo colegial, seja o menos impactado, mas o ensino fundamental, Filete, a gente tem uma realidade para o Fundamental 1, outra realidade para o Fundamental 2. E aí o que nós construímos aqui nessa evolução de orientações que o PROCON iniciou em março e passou outra em maio. 3 possibilidades para a gente trabalhar desconto. 2 que já são bem objetivas e já fazem parte tanto da nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, do próprio TAC, o termo de ajustamento de conduta firmado entre a Fundação PROCON do Estado de São Paulo e o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, o CIESP, pega então o Estado inteiro. O que nós temos nesses 2 órgãos? A possibilidade do desconto por liberalidade da escola, mais ou menos como você contou em relação aos teus cursos ali. Bom, ó, É que meu curso é uma coisa pequenininha, Claro. que dou uma aula. É diferente de uma estrutura universitária, né? Mas, por exemplo, lá você falou, aqui está flexibilizado, está liberado, quem quer paga, quem não quer paga depois, a gente vê, enfim. Então, as escolas, elas podem se sensibilizar com essa situação, até porque o impacto não é uniforme em todos, então tem pai que perdeu o emprego, foi mais impactado, outros que mantiveram a mesma situação, seguem a vida. Então a escola analisa caso a caso individualmente. Pode conceder um desconto, suspender o pagamento, flexibilizar em mais vezes o pagamento, tudo isso é possível. Essa criatividade é muito boa que seja construída pela escola, pelos pais. Segunda possibilidade do desconto, acho que foi até aqui a nossa telespectadora mencionou, da tal planilha, né? Essa planilha já nos foi apresentada no início do ano, desde 2013, assim como o Jorge há quase 8 anos lá à frente do PROCON, desde que eu cheguei em 2013, a gente faz cumprir o decreto que regulamenta a Lei Federal 9870 de 99, que é a lei que traz as diretrizes e bases para a educação. E essa lei diz que o órgão de proteção e defesa do consumidor deve solicitar às escolas a apresentação dessa planilha de custos, que é um direito dos pais, dos consumidores. Claro que essas planilhas que vieram para o PROCON no final do ano passado, início deste ano, desconheciam a pandemia, não tinha nada ali relacionado à pandemia. Então, nesse momento de abril, maio, é necessário que as escolas atualizem a planilha, refaçam essa lição de casa e apresentem a planilha com aquilo que é a realidade do momento. Olha, economizei água e luz, economizei de certa forma parte da minha folha salarial, nem tanto o professor, mas os outros ajudantes, porque estes estão com a redução de salário, redução de carga mas horária. Gastou um pouco para implantar o sistema confiável de internet, não é isso? Exatamente. Porque você gasta com câmera, com... Sim, quer dizer, com gasto em TI, né? Tem às vezes profissional de TI. Talvez tenha que aumentar o gasto com segurança, porque você não pode deixar uma escola vazia, faxineira reduziu, alguns funcionários trabalham 4 horas e ganham 4 horas pelo governo, aí mostra a planilha para vocês para ver qual a situação. Mas a escola, eu tenho muitos amigos donos de escola, tenho muitos amigos que os filhos estudam em escola, teve um gasto também, não existe, o gasto é excessivo também. Mas Filete, é exatamente esse o ponto que você falou bem, quer dizer, não adianta eu olhar só o que a escola economizou. Isso precisa ser dito e mostrado. Agora, pode acontecer que essa situação tenha gerado outras despesas e aí a escola tenha outros gastos. Como é que a gente resolve tudo isso? Com transparência, mostrando essas informações aos pais. O que mais traz problema e é o que chega pra gente é essa sensação de desconfiança de ambas as partes. Não dá para o pai querer um desconto irreal, como não dá para a escola maximizar ganhos num momento como esse. Então essas 2 situações, elas precisam ser trabalhadas com muita transparência de parte a parte. O que nós construímos aqui, e aí não há essa paridade nem no órgão estadual nem no órgão federal, seria o desconto em razão da impossibilidade de entregar efetivamente o serviço como um todo, que é o que mais impacta no ensino infantil, no ensino fundamental. No ensino fundamental, crianças que estão em fase de alfabetização, 5, 6, 7 anos, por mais que tenham acesso à plataforma, elas precisam de um tutor, de um responsável, de um aluno, pode ser o pai, enfim, alguém que precisa complementar essa prestação de serviço. Portanto, é razoável que haja um desconto. Não temos um percentual fixo, né? Fala em 30%, 20%, precisa ser construído, mas é necessário primeiro que a escola entenda essa situação e acene com essa possibilidade
para os A consumidores. mãe que de repente fazia algum trabalho fora, que Parou vendia, por conta que disso? vendia Avon, que fazia por uma mãe que fazia limpeza, ou, enfim, ela teve que ficar com o filho, porque o filho de 4, 5 anos, ele consegue ver o computador, mas ele não consegue fazer um trabalho no Word, ele não consegue. Exato. Você tem que colocar para ele. Ele manja mais de computação que a gente, mas tem que ter alguém do lado. Então, se a mulher tem 2 filhos, ela parou de trabalhar. E ela desperdiciou 30%, 40% do dia dela com aquilo. Então, tudo tem que colocar numa balança, não é isso? Exatamente. Quem É fez essa do meu a ideia. filho que é adolescente, que ele vai lá no computador, põe o computador, ele tem aula e liga para mim, pô pai, tem uma dúvida aqui sobre cirurgia, vem aqui na clínica, traz 2, 3 amigos teus aí para eu explicar para vocês, explica. Vai na faculdade, vai no hospital, ou seja, ele já tem como se virar com livros, com literatura, é diferente de uma criança de 3, 4 anos. A mãe dele não precisa ficar em cima dele. É esse o ponto, Filete, é esse o desafio. Agora, como é que a gente resolve? Analisando caso a caso e sempre partindo do bom senso de ambos ali, né? Então, você tocou no ponto e é esse justamente o desafio que se coloca para todos. Se a gente pegar ensino médio, o pessoal do ensino médio está estudando até mais agora do que antes. Teve um amigo meu que faz ensino médio, ele tem 40, no estado deram 40 trabalhos para ele no semestre. Que aluno do Estado, e com todo respeito ao Estado, particular, município, que faz 40 trabalhos no semestre? Não faz, pô. Ninguém faz 40 trabalhos no semestre. O cara teve que fazer, porque é online, o cara passa trabalho, aplicação em casa, exercício, não é isso, Quaresma? Exatamente, é isso mesmo. Então, é nesse sentido que a gente espera um bom senso de ambas as partes para que se resolva da forma menos dolorosa possível. Hoje há, inclusive, decisões judiciais que legitimam e reconhecem esse direito de parte a parte. Muitas, inclusive, reconhecendo o direito aos alunos, aos consumidores, determinando redução de mensalidade de 30%, 40% até 50% em alguns casos. A Isabel, professora de Escolástica House, eu queria perguntar para o Aldo, que seria um dos entrevistados de hoje, sobre a questão de Escolástica House. Eu já vou te falar, o Ariovaldo, ele está vendo uma equação para voltar ao Escolástica Rosa. É que do jeito que estava, não podia ter aula, porque o Estado ficou 30 anos lá e abandonou aquilo lá. Né? Não é o Dória agora, o Estado abandonou, né? Então ia cair. Mas o Ariovaldo falou que vai deixar aquilo certo. Só que para arrumar aquilo é uma fortuna, eles estão arrumando aos poucos, estão mantendo a segurança e vão tentar algum convênio com algum local para que volte a ter as aulas, que é o João Otávio, o Testamento e tal. Então, Isabel, calma. Não dá para deixar de atender os caras com Covid, os caras morrendo na Santa Casa, para jogar dinheiro com educação. Lógico, a educação é importante, mas a saúde está, no momento, em primeiro lugar. A Santa Casa é para a saúde. Mas eles têm essa preocupação de voltar a rodar aquela máquina. Só que no momento não dá, né? Esse é o problema. No momento não dá. Não dá para pôr dinheiro em tudo, que senão vai faltar para soro, para vacina, para Covid, para pagar médico e tal. Então, o Estado deixou aquilo ali numa situação horrível. E tem que deixar numa situação boa para poder ter aula de novo. Então, calma. E ali não é só reforma, né? Ali é restauro, porque o bem é tombado, tudo, então é mais complicado ainda. Por exemplo, né, aqueles Filete? telhados lá são aqueles telhados lá que a esposa do Ariovaldo subiu no telhado, aqueles telhados são da Europa, os ladrilhos são não sei da onde, você vai quebrar o banheiro, para pôr tudo de PVC, você não acha mais aquele azulejo. O azulejo custa R$300 cada peça daquela, que é de Dom João VI, você não consegue, entendeu? Então, para você é difícil. Não, é um restauro enorme, uma casa enorme, uma casa que está cheia de problemas, que você tem que usar o material da época ou mandar alguém fazer, né? Então, é muito caro, não é isso? É, com certeza. Uriel Vilas Boas está parabenizando o programa aqui, dizendo que eu falei de Montes Claros, que é a cidade dele. Tem o Bar de Minas Gerais, que também aniversaria hoje e tal. O Alcides Catarino, Jorge Fernandes, esse cara é um monstro, é fera mesmo, Filete. Parabéns por trazê-lo ao programa. O Quaresma também tem ótima formação, tanto que ocupa um cargo com muita competência em Santos. O Marcelo Moura, Santos precisa de pessoas que realmente amem a cidade e não se aproveite da cidade inflando a estrutura pública com cargos de confiança, né? Mas está parabenizando o Quaresma e o Jorge. São perguntas do Facebook. Jorge Fernandes, fale das ações do Copiri desse ano, da questão da pandemia, como é que ficou a sua secretaria com essa questão aí, desses problemas todos que nós tivemos nesses 3 meses. É importante esse momento que o Quaresma falou a respeito dos colégios, porque os colégios hoje estão passando por uma grande dificuldade, haja visto que, para se montar um colégio, existe vários momentos, várias documentação. Quando vai terminar essa pandemia? Será que esse ano, o ano que vem? Então, aquele proprietário de colégio, como disse muito bem o Quaresma, tem que haver o bom senso por parte dos pais.
Ir lá conversar, sempre tem um jeito de as pessoas se acertarem e continuarem pagando aquela entidade, aquele colégio. Então eu clamo aqui aos pais que mesmo na dificuldade, consigo, porque a educação é muito importante. Se você colocou o seu filho naquele colégio, é porque você acredita. Como dito muito bem o Filete também, ele já adiantou as mensalidades. Isso é coração. Isso é entendimento que aquela unidade escolar está passando por uma fase muito difícil. E também, quando você fala com a Escolástica Rosa, eu quero dizer na área da educação que aquele colégio lá também tem a ver conosco, João Otávio, tem a ver conosco também, porque era um negro também, e criou aquele colégio que hoje lá está. Então, sentiu como a coisa realmente tem a ver com a comunidade de brancos e negros? Aquele colégio também tem a ver com os afrodescendentes. Com relação ao nosso trabalho, Filete, no dia de ontem, uma reunião com o doutor Ronaldo, e estamos agora na fase final de fazer uma comissão com uma lei apresentada na Câmara pelo vereador Francisco Nogueira, o Chico Setaporte, e eu também, Jorge Fernandes. Essa lei é sobre o afroempreendedorismo. Hoje, as pessoas passando por dificuldade, perdendo os empregos, mais de 12 milhões de desempregados, as pessoas fazem, abrem o seu negócio, mas não dura quase nem um mês, 2 meses. Então, o que vem a ser afroempreendedorismo? A palavra já diz, afroempreendedorismo não é somente para os negros. Por quê? Aquela pessoa, aquele comerciante que também trabalha com produtos afros, também é um afroempreendedor. Então, essa lei, ela já foi, o decreto pelo prefeito Paulo Alexandre, já está em vigor. A comissão agora que vai trabalhar, sendo 2 do Conselho, na Câmara, várias entidades vão participar para poder alavancar e também dar cursos junto ao Sebrae, para que as pessoas possam, agora, nesse momento, ou posterior, com o seu negócio, ter uma vida mais longa. Portanto, esse é o nosso trabalho. Inclusive, também, quando você fala nessa ação, o interreligioso está tendo um papel muito importante. Também faz parte da nossa corredoria, são 17 religiões que falam de paz. E nesse momento, que as pessoas estão em casa, na quarentena, sem poder sair, a parte da religião é muito importante. Quero mandar um abraço ao Zezinho, que mesmo nesse momento tem se reunido virtualmente para falar de paz entre os seres humanos, e nesse momento agora mais ainda. Então esse é o nosso trabalho. Estamos aí na iminência agora das eleições, vamos ter que nos afastar, mas o trabalho vai continuar, porque essa visão de igualdade racial, como aqui em Santos, em São Vicente, em todo o Brasil, ela se faz preponderante. E essa data que você falou com relação a esse dia de hoje, quero dizer que todos os dias nós praticamos isso. Praticamos esse momento de coração a coração. Eu sempre digo isso. Chegou o momento da renovação, do ser humano se mostrar melhor. Eu queria saber também, se me permite, Filete, do Rafael Quaresma, com relação ao número de ocorrências antes da pandemia e após pandemia. Entendo eu, que aumentaram os números de pessoas que tentam fazer algo que não está dentro do contexto legal. Seria esse o nosso trabalho, mais uma vez, Filete. Oi, Jorge, sim, né? Nós temos a estrutura remota montada, já existia antes, mas concomitantemente havia o atendimento presencial no posto central, que é o Poupa Tempo, nos postos avançados, junto às universidades. A gente entregaria em março o 7º posto avançado lá na Ponta da Praia, na Exanc, enfim, isso está suspenso. A gente espera e acredita que faça essa entrega em setembro, quando o código completará 30 anos, 11 de setembro de 2020, o código é de 11 de setembro de 90, mas houve sim um aumento expressivo em relação a essas demandas, em especial, Jorge, aquelas que guardam relação com o comércio eletrônico, e-commerce. Então nós nunca tínhamos tido, antes desse período, nem mesmo em época de Black Friday, pós-Black Friday, questões relacionadas a comércio eletrônico, e agora pela primeira vez, tanto no ranking online do Procon de Santos, quanto no ranking online da Fundação Procon do Estado de São Paulo, você tem um grande fornecedor do comércio varejista, né? Um grande fornecedor do comércio eletrônico, figurando entre as 3 primeiras colocações. Então a gente tem uma empresa de telefonia liderando as reclamações, vem essa empresa de comércio eletrônico e, em terceiro lugar, um banco. Então, isso é reflexo do aumento expressivo que houve nas transações eletrônicas e, consequentemente, o aumento também das reclamações. A Débora Camilo, parabéns pelo programa.
Parece que no governo Bolsonaro o currículo de Cotelli era o suficiente. De toda forma, o racismo mostrou mais uma vez sua face. Segundo tendo em vista que Damares e Salles e outros também mentiram em seus currículos e permanecem nos cargos, né? Então, a opinião da Débora Camila, que é pré-candidata a vereadora. O Wilson de Baré também tá bravo. Boa tarde, Filete, Quaresma e Jorge. Quero aproveitar o Jorge, que é da base aliada do governo Paulo Alexandre, para pedir para avisar o prefeito que a nova Ponta da Praia voltou a ser a velha Ponta da Praia, com inundações. O IPTU continua os mesmos para moradores de lá, né? Então o Wilson está reclamando aí da nova Ponta da Praia, mas ainda não acabou a nova Ponta da Praia, né? Ainda não inaugurou, mas enfim, é uma reclamação, a gente tem aqui para comentar também. A Michele Diziane mandou um abraço a todos, o Aldo Neto mandou um abraço, o Rick Santos, pré-candidato a vereador também, o Altemar Estivador, o programa está ótimo, um forte abraço para o Jorge e para o Quaresma, a Vilma de São Vicente, vocês estão muito bons, fazendo toda a diferença, o Quaresma e o Jorge estão falando muito bem, o Filete também sabe fazer as perguntas ideais, o Baltazar da Santa Casa manda um abraço para vocês, o Adel manda um abraço, o Ricardo pergunta para o Quaresma, boa tarde, por favor pergunte ao Quaresma se o INSS é obrigado a fazer o exame de Covid, porque se o plano de saúde é privado, é obrigado. E o governo também é obrigado também? Essa pergunta é interessante aqui do Ricardo, hein? Boa, tenho tempo para responder? Consigo ou não? Tem uns 20 segundos. Olha, 20 segundos. Deixa eu responder a ele dizendo o seguinte, a saúde é dever do Estado, né? Então, claro que aquilo que vale para os planos de saúde, que dizem respeito a quem tem essa condição, ela também deve ser tratada na esfera pública. Tanto é assim que muitos municípios, outros entes, têm disponibilizado estes testes em grande escala para a população. Então há essa determinação e essa necessidade de realização do exame. Você falou de tanto abraço, veio um aqui para mim, vou compartilhar contigo, que o abraço é para você, do nosso querido Edmur Mesquita, mandou um grande abraço a você, Edmur, o homem que joga tênis, campeão mundial de tênis. De tênis e tênis de mesa, não é? Agora tênis de mesa, tênis de mesa. Edmur é gente finíssima. Edmur tá aí, te mandou um abraço, então tá aqui transmitido o abraço, Edmur. Um abraço. Bom, queria também me despedir do Jorge Fernandes, essa lenda viva da Baixada, candidato a vereador. Vamos ver se essa vez Jorge não bate na trave. Ele tá batendo na trave, ficando de suplente. Vamos ver se a bola bate na trave e entra essa vez, hein, Jorge? Eu quero, aliás, estou torcendo para ele, com o teu apoio, que é muito importante para mim. Com relação ao Wilson, que o Wilson, nada fica sem resposta nesse governo. Se você levou, eu vou levar a sua reivindicação à Secretaria de Obras para saber o que está acontecendo. E você também pode entrar na ouvidoria também, relatando o que está acontecendo. Quero mandar ao Edmur Mesquita, meu amigo também de muitos anos, e também a todos aqueles, a Débora Camilo, sempre presente nas questões raciais, a Débora Camilo. Então, fico aí o meu carinho, a minha família, todos aqueles que nos acompanham, aliás, sempre digo, né? Essa imensidão de pessoas que nos acompanham aqui, junto a você, Filete, que com certeza é um dos melhores. Obrigado, Filete. Tem elogio para você aqui, TV Com. Quero parabenizar o coordenador Jorge Fernandes, que vem fazendo um trabalho muito interessante, é muito bom. De coração, ele é um monstro mesmo, Filete, é o Marcelo de Oliveira, concordando com o Filete, que você é um monstro, certo? Obrigado, Marcelo, obrigado, Ricardo. A Débora Camilo tá brava aqui. A data de hoje comemora-se, vale lembrar que a Prefeitura de Santos não conta com uma lei de cotas para negros no serviço público. A lei vetada pelo prefeito Paulo Alexandre, ainda no primeiro mandato. A pessoa... Filete, se me permite, Filete, é o seguinte, existe sim, apresentamos um projeto... Foi a Débora Camilo que falou, não fui eu, hein? Isso, Débora, obrigado pela pergunta, é muito importante. O vereador da Empecina apresentou um projeto, isso aí cabe ao Executivo. Automaticamente, nós, enquanto fizemos do projeto, esse projeto, se você possa até acompanhar, se passa o número do projeto, ele encontra a Secretaria de Gestão. Lá, o novo secretário de Gestão está com esse projeto lá, o trâmite dele se encontra lá para análise. Não vai ficar sem resposta também, Débora Camilo. Vou passar o número desse projeto para que você possa acompanhar justamente comigo. É importante sua pergunta, Débora Camilo. Tá certo, é que ela falou que foi no primeiro mandato, mas é a reivindicação das pessoas, não é nada contra você e tal. As pessoas têm que reivindicar. E eu tive um programa sobre cotas, onde eu fui o único que defendia as cotas. Eu defendia as cotas num programa no Santa Cecília contra 5 pessoas. Acho que era outras 5 pessoas, não me lembro o que é, também não convém falar. E 90% das pessoas me deram razão, porque eu acho que nós temos que fazer essa reparação durante 10, 20 anos. Porque uma coisa é você chegar da Itália, da Espanha como migrante, uma coisa é você sair como escravo. Não tem como, a sociedade tem que reparar.
Eu sou criticado às vezes, mas eu acho que nós temos que fazer cotas até acertar. Depois vamos parar com isso. Nós temos que ver qual é a base. Eu sou a favor, porque uma coisa é você chegar como migrante, de um migrante, e uma coisa é você sair como escravo, né? Do zero, né? Então é uma conta desigual. E nós temos que reparar esse absurdo que existiu da escravidão, nós temos que reparar isso. Como? Com cotas para a gente igualar a sociedade. Eu não sou comunista, não sou socialista, eu acho que eu sou um cara do bem, mas eu acho que eu defendo as cotas até um certo ponto, Quaresma. É minha opinião. Sim, rapidinho aqui, mas a cota é justamente para tentar garantir a mesma oportunidade a todos. A partir do momento que não há, se precisar compensar de alguma forma, a cota faz isso. É que nem programa social, não dá para levar para sempre, né? Depois de uma geração isso tem que também acabar. É exatamente essa a ideia. O doutor, esse é o doutor com mestrado e doutorado, né? Um dia eu chego lá, eu já fiz o mestrado, agora só falta o doutorado. Tá perto. Tá perto. Nosso Rafael Quaresma sempre colaborando muito, eu queria agradecer você, Imagina. ao Procon, que tem sido elogiado pra caramba, assim como a secretaria do Jorge, que é um cara bacana, vocês fizeram um programa de uma sexta-feira, queria agradecer a tua participação aqui. Eu que agradeço o convite, ainda mais com o meu querido amigo Jorge Fernandes. Obrigado. Somos filhos da mesma mãe ali, a mesma Secretaria de Desenvolvimento Social, tem a Copir e tem o Procon e mais um monte de órgão público nesse universo ali da Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Agradecer aqui a todos, ao Reale, ao Bruno, a Gisele, a Vitória, também a nossa Cris, a nossa Daiane, que o Jorge falou, ia falar Daiane, mas ele entendeu que também trabalharam aqui, estão em outro setor, mas colaboraram muito com... Ele ia falar Daiane, depois ele mudou. Colaboraram muito com o setor aqui. E queria agradecer a todos, desejar uma excelente sexta-feira a todos, um excelente final de semana. Tem nossa reprise hoje às 23 horas, à 1h da manhã. Tem nossa reprise amanhã às 9 da noite, à 1 da manhã. Domingo às 9 e 1 da manhã também. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.